Tudo que a pessoa faz é ir pro lado negativo. Aí é que eu não concordo. Sabe o lado negativo? Tipo, esperar sempre o pior. Falar sempre do erro, da falha. Eu não sei como é que tá a sua vida hoje. Mas tem gente que gosta de assistir programas de tragédia, né? Parece que se alimenta daquilo. Gosta de ver que uma casa foi roubada, um carro bateu. Isso já é natural nosso, porque nós temos um medo enrustido dentro de nós. O medo de morrer, o medo da miséria, o medo do mal, né? Daquilo que é ruim pra gente. Tem gente que gosta de viver assustada. A pessoa sabe que aquilo não é bom pra ela, mas ela cultiva aquele sentimento dentro dela. Tudo espera uma coisa ruim ao invés de simplesmente analisar situações, né? Um exemplo, quando a pessoa fala assim, olha, você pode melhorar, você pode conquistar certas coisas. Ah, eu não consigo. As coisas pra mim só dá errado. Pra mim, não. Então, essa coisa ruim, eu vejo como ruim, dependendo da pessoa que estiver ouvindo, né? Estiver aqui comigo, vai falar assim, não, mas isso aí é de cada um. A gente nasce com um tipo de personalidade e ela precisa ir sendo moldada, não mudada, moldada com o tempo. A nossa personalidade, às vezes você nem assim, eu sou uma pessoa muito afobada, ansiosa, eu sou assim, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer logo, seja ela boa ou não, seja eu gostar ou não gostar. Um exemplo, eu estou trabalhando e acabo quebrando algum equipamento lá do meu trabalho. Eu já vou lá e já falo logo de uma vez. Eu lembro quando eu era operador de som, eu era operador de som de rádio, AM, e colocaram uns toca-disco, aquele tempo era toca-disco, né? Colocaram uns toca-discos lá muito sensíveis pra gente trabalhar. A agulha, não sei se você sabe o que é isso, mas a agulha para tocar o disco, ela era muito sensível, muito delicada e custava caro uma agulha. Os DJs aí sabem que custa caro uma agulha, né? E quebrou na minha mão aquilo. Infelizmente quebrou na minha mão. Eu tenho quase certeza que não fui eu, né? Alguém quebrou e deu um jeito de deixar lá, mas não vamos aqui culpar o meu amigo de antes, não. Pegou antes de mim, né? E aí eu tive que trabalhar só com um toca-discos. Até o fechamento da rádio era 1h da manhã. E eu fui embora para casa muito triste. Isso eu devia ter uns 15 anos de idade. Eu fui embora muito triste porque a gente já sabia que se quebrasse alguma coisa, que ia ter que pagar, né? E eu já fui imaginando quanto custaria uma agulha de toca-disco, já fui pensando como é que eu ia reagir amanhã. Logo cedo alguém abria
A rádio, eu já deixei até um bilhete lá que a agulha estava quebrada. Alguém iria providenciar a troca da agulha, lógico, e isso seria cobrado de mim. Naquela época eu ganhava um salário mínimo, mais ou menos, e uma agulha deveria custar uns R$100, 10% do meu salário. Eu pensei que a culpa não seria minha, porque um ambiente que você precisa toda hora estar trocando um disco, trocando o outro, né? Tem que ser uma agulha barata e a empresa precisa bancar isso se acontecer de quebrar. Mas eu fui embora ansioso, eu lembro que eu não dormi direito, no outro dia fui trabalhar à noite, eu trabalhava à noite, passei o dia todo pensando naquela situação, chegou a noite, já tinha um recado lá que seria descontado do meu salário. Eu enfrentei a situação, né? Eu coloquei lá, deixei o recado que eu que tinha quebrado. São coisas difíceis pra gente, é melhor você fugir, né? Tem hora que é melhor você fugir. Vou fugir do crime, vou fugir da situação, vou falar que não fui eu, vou mentir. Algumas vezes na vida eu até tentei fazer isso, mas eu não consigo, eu falo que não foi, depois eu falo que foi, fui eu. E quando eu tô certo, também eu falo. Uma situação uma vez que eu também era adolescente ainda, moleque ali de tudo, e eu comecei a namorar uma menina, e aquela menina dali uns dias apareceu, falou pra mim que estava grávida. Como é que pode, né? Você tá começando a namorar faz um mês, não tem nada com a menina aparece grávida. E falou que ia na casa da minha mãe, na minha casa, né? Falar com os meus pais. Ela era mais velha do que eu. E a primeira coisa que eu fiz no outro dia, quando ela me ameaçou fazer isso, foi chegar e contar para os meus pais. Olha, tem uma mulher aí, falou que tá grávida e não tem nada a ver comigo. Falou que vai vir aqui fazer um escândalo aqui, falando que eu tenho que assumir um filho, Mas é difícil, né? A gente criado no interior, caipira, bem simprão de tudo, muito tímido, né? E ter que falar com o pai, com a mãe sobre esses tipos de assunto é complicado. Mas a gente tem que encarar. E teve outras vezes que eu não consegui encarar. Uma vez eu fiquei doente, eu ia desfilar, tinha a fanfarra na escola, tinha a fanfarra da escola e eu ia desfilar. Eu fiquei doente e a culpa não foi minha, acho que pela própria ansiedade, né? Eu fiquei doente, fica ansioso, o fígado deve ter atacado. Tem gente que tem gastrite nervosa, como eu já passei por isso também. Gastrite nervosa, você fica ansioso, aí o seu estômago começa a produzir ácido demais, o ácido gástrico, e acaba machucando o teu estômago. E aí eu penso assim, bom, eu preciso ficar calmo. Naquela situação daquela fanfarra eu não estava calmo, eu fiquei muito ansioso para desfilar no outro dia eu não conseguia nem levantar, de dor de cabeça, dor assim no olho. E aí falei para minha mãe que não poderia ir desfilar, acho que eu tinha 11 anos, que eu estava na 5ª série. Eu não fui desfilar e depois a minha mãe fez eu ir entregar a corneta, que eu tocava corneta, né? Fez eu entregar a corneta lá na escola e
Eu esperei um momento lá para ninguém me ver. Fui lá escondido, peguei a corneta, fui lá escondido. Entreguei pro menino que ficava tomando conta lá da sala onde ficavam os instrumentos. Aí ele falou: você não foi desfilar? Eu falei que não estava bem, tudo. Quis esconder tanto na saída na hora de sair da escola, dei de cara com o instrutor da fanfarra. Aí ele falou pra mim: você não foi desfilar? Sabe aquelas pessoas bravas? Você não foi desfilar? Você faltou, isso não pode acontecer. Mesmo assim tomei um sermão, quer dizer, eu quis fugir ali do que tinha acontecido. E com o passar do tempo eu fui aprendendo uma coisa: esse problema é meu enquanto estiver comigo. Quando não tiver mais, é de outra pessoa. Vou dar um exemplo. Se você você vai pedir a demissão lá no seu trabalho. Você está trabalhando, você vai pedir a demissão porque você arrumou outro trabalho. Se você não tiver outro trabalho, não peça demissão. Espera você arrumar outro trabalho. É o mais certo a fazer. Por mais que não esteja bom onde você está. Espera. No momento certo vai aparecer um trabalho para você e você vai poder pedir a demissão. Mas às vezes o dono da empresa, o seu chefe, ele é uma pessoa muito legal. E você quer o melhor para você, então você arrumou um serviço melhor. E você precisa falar para ele que você quer sair dali, que você vai para outro lugar. E aí como é que você faz? Você fica: puxa, eu vou chatear o cara, eu vou magoar o cara é legal comigo. Você quer ir para o outro trabalho, você quer deixar esse trabalho, mas o que está impedindo é você falar com o seu chefe, com o seu superior, porque ele sempre te ajudou. E aí o que você faz? Isso é um problema que você tem que resolver. A melhor coisa é calçar a cara, como diz, né? Vamos lá. E vou falar. Chega e fala: oi, tudo bem? Bom dia. Rapaz, eu precisava falar pra você que eu tô precisando sair daqui, que eu arrumei outro serviço. Puf, explode a bomba. Aí já não é mais problema seu. É um problema que o cara, o seu patrão, o seu superior vai ter que resolver. Eu falo isso da seguinte. Por que eu falo isso? Uma vez aconteceu de eu estar trabalhando numa rádio. Eu era nessa rádio que quebrou a agulha aí do toca-disco. Eu era operador. Aí eu comecei a fazer locução também. Comecei a gravar, fazer locução no ar, né? Virei locutor, né? E aí uma rádio vizinha me chamou para trabalhar, porque eles estavam precisando lá de um locutor, né? Então tá precisando, me ligou. Aí eu falei assim: lógico que eu vou, né? Fiquei ansioso, fiquei nervoso. Vem trabalhar com a gente aqui. Fui lá, conversei com eles. Aí isso foi numa quinta-feira. Aí o diretor dessa rádio aí falou: só que eu preciso que você comece segunda. Olha, gente, a gente precisa sempre cumprir aviso prévio, né? A saída de uma empresa para outra. Falei: mas segunda-feira eu tenho que pôr alguém lá no meu lugar, tem que arrumar alguém lá para ficar no meu lugar. Aí o diretor falou assim: não, eu pago o aviso prévio seu lá, pode falar que eu pago. O problema não era esse, o problema era eu enfrentar o meu diretor, que, poxa, ele tinha sido legal comigo, tinha me ajudado a
a começar a fazer locução, tinha me dado uma chance, uma oportunidade. Como é que eu vou fazer, hein? Eu lembro que eu tinha 17 anos. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas tudo na minha vida eu sempre presto atenção, e como eu já tinha passado por essa situação da fanfarra, da agulha quebrada, eu sempre vou aprendendo. E por isso que eu conto da minha vida, porque isso para mim é um livro que eu tenho guardado dentro do meu coração. E eu sempre tenho estes exemplos, né, que aconteceram comigo, e eu sinto isso. Sabe o que é legal? É que você sente. Como é que eu fiz quando eu não fui tocar lá na fanfarra? O que eu senti? Então eu tenho que me controlar. Vou fazer diferente. Vou controlar. O que eu fiz quando eu estava com essa oportunidade, né? Que apareceu em outra emissora de rádio. Eu trabalhava na Rádio Difusora e a Rádio Cultura me chamou para trabalhar. Estavam precisando de um locutor lá. Eu não tinha muita experiência, fazia pouco tempo que eu estava fazendo locução, mas eu resolvi encarar. É uma das coisas também que eu... Tem uma frase aí que o pessoal fala, se joga, e é verdade, né? Se tem que ir, vai. Sabe aquele dia que você tá morrendo de frio e você precisa entrar vai tomar um banho, ou você precisa entrar na piscina, pula, se joga, depois você vê o que você faz, meu amigo. E eu penso assim em muitas coisas na vida, eu sempre me joguei. Vamos encarar, vamos enfrentar. E eu peguei e fui falar com esse diretor. Eu trabalhava de manhã fazendo mesa de som, e à tarde eu trabalhava de locução nessa rádio difusora aí. Aí eu falei pro diretor, cheguei nele e falei para ele, na sexta-feira, foi no outro dia, né, que eu tinha acertado lá com a rádio, fui lá, falei para ele. Toda hora eu passava na frente da sala dele, é agora que eu vou falar, é agora não, depois eu falo. A hora que eu ia falar, tava no telefone. Agora não é a hora ainda. Vamos ver o que eu vou fazer. Inventava que ia no banheiro, passava na frente da sala. Até que teve um momento que eu falei, é agora ou nunca. Ou eu falo, ou esse problema que eu tô aqui vai me atormentar, vai me chegar numa situação de que eu não vou suportar. Eu precisava falar com ele. Não tem aquele negócio, depois você vai deixando, adiando. E você... Quando estoura a bomba, a pessoa fala, mas por que você não falou? Já aconteceu coisas assim também comigo. Por que você não falou? Você tinha que ter falado. Às vezes você não está passando bem, você está num lugar que você não está passando bem. Já aconteceu isso comigo também, né? Dentro da sala de aula, você com vergonha, eu passando mal, comecei a suar. E com vergonha de falar com o professor que eu estava passando mal, acabei vomitando dentro da sala de aula. Porque a gente tem vergonha. Esses dias um rapaz, menino, né, garoto, de uns 14 anos, eu estava conversando com ele. Ele quer ser artista, ele quer ser cantor. E eu falei para ele, canta um pedaço, canta uma musiquinha aí, canta alguma coisa. Ele falou assim, eu tenho vergonha. Eu falei para ele, sim, rapaz, vergonha só vai te atrapalhar na vida. A vergonha só vai atrapalhar.
Então, se você tem que fazer alguma coisa, mete a cara. Se você quer ser cantor, começa a cantar. Melhor coisa, encara. E eu nesse dia encarei o meu diretor lá, com muita dor no coração, porque eu gostava daquela empresa, gostava daquela rádio. Ali eu tive muitas oportunidades boas, me ajudaram bastante ali. Inclusive ele sempre me ajudou. Eu simplesmente falei, com licença. Ele falou, oi, tudo bem, Nilton? Pode falar. Eu falei assim, eu vou precisar sair da rádio. Ele falou assim, mas por que sair da rádio? Eu falei assim, eu fui convidado para trabalhar na outra rádio lá e eu precisava que você me liberasse, eu preciso começar segunda-feira. Ele falou, não, de jeito nenhum, vamos sentar, vamos conversar aí. Não vou liberar você não. Falei, mas eu já dei minha palavra lá, eu vou ser locutor lá na rádio, vou ganhar mais, ó. Eu ganhava um salário, ia ganhar 2 salários. Com 17 anos, todo feliz da vida. Mas tinha esse negócio que eu tinha que resolver. E ele falou assim, não vou te liberar não. Pode ligar lá e falar que você não está liberado não, que eu quero você trabalhando comigo aqui. Aí eu falei assim, eu não vou vir segunda-feira. Só falei isso e ele não falou mais nada. E eu terminei o horário que eu estava fazendo, saía às 4:30 da tarde. Fui embora muito triste de ter acontecido aquilo, principalmente porque ele falou que não ia me liberar, mas eu não deixei por causa disso de começar na outra, na segunda-feira. Na segunda-feira não fui trabalhar na Rádio Difusora, fui trabalhar na Rádio Cultura à tarde, entrando 3 horas da tarde. Não, da 1 às 5, 1 hora da tarde, estava na Rádio Cultura. Mesmo assim fiquei triste, porque eu falei assim, poxa, eu saí de lá, né? Ele falou que não ia me liberar e eu fui mesmo assim. Mas aí já não era um problema meu, era um problema dele. Quando você tá com alguma pessoa, você tá namorando, você tá num relacionamento e você não tá mais feliz, eu vejo que os meus amigos, os homens, são mais difíceis de chegar a um certo tipo de conclusão. As mulheres já são mais diretas nas coisas. Quando a mulher acha que não está feliz, quando a mulher acha que não é aquilo que ela quer, ela já chega no seu companheiro e fala para ele, olha, a gente precisa conversar, porque mulher toda hora precisa conversar. Então ela já é mais uma das conversas. E a conversa que ela chegou, ou a solução que ela chegou foi, não dá mais certo. Não dá mais certo, não tô bem, a gente não tá indo bem. Ela chegou a essa conclusão, e não vejo erro nisso, né? Chegou a essa conclusão, eu não tô feliz, não quero assim, você tá meio distante, não tem tempo para mim, então a gente deve se separar. Mulher é assim. O homem não, o homem vai deixando para depois, acaba arrumando outra, né? Fala, não, vou ficar com essa aqui mesmo, vou deixando aí arruma outra, igual a gente sabe de algumas coisas desse tipo. E não tem coragem de chegar ali na pessoa e falar, olha, eu não quero mais, para mim não dá. Porque o homem, geralmente, ele é incerto nesses tipos de coisa. Nesses tipos de coisa, o homem é muito incerto entre ficar num relacionamento que está desgastado ou que ele não está feliz e se separar e tentar outra coisa. Uma vez um amigo meu falou para mim,
Ah, meu, eu não largo da minha namorada porque até arrumar outra, puxa, vai demorar. É muito interessante essas conversas. E é amigo mesmo, viu? Não sou eu não, não fui eu não. Se for eu que falei a frase, eu vou falar, mas não fui eu. Ele falou assim, é muito difícil de arrumar outra. Então eu vou ficar desse jeito mesmo, vou ficar com ela mesmo. E eu penso da seguinte maneira. Se eu não tenho coragem de separar, se eu não tenho coragem de pôr um fim num relacionamento, como eu tive coragem de chegar no meu diretor lá na rádio e pedir a demissão e encarar a outra empresa, né? Vamos lá, agora eu estou em outro lugar. Eu tento me renovar todos os dias no meu relacionamento. Todo dia eu penso, repenso e falo, olha, todas as mulheres são praticamente iguais. Parece um clichê, né? Os homens também são praticamente todos iguais. Nós temos os mesmos comportamentos. A mulher um dia ela está bem, está toda feliz e outro dia ela já está mais frágil. Por isso que fala que a mulher é o sexo frágil. Porque tem dias que ela está frágil. Não é que ela é fraca, ela é frágil. Ela é sensível. E o homem aguenta um pouco mais de pancada do que a mulher. A pancada que eu falo é de magoar. Às vezes a mulher no trabalho, ela teve o chefe lá, magoou ela, falou alguma coisa que ela ficou magoada. Ela já chega em casa, já está triste, já está para baixo, né? E a gente que tem mais entendimento precisa animar a companheira, né? A mulher. Precisa animar. Não, isso aí é assim mesmo. Um dia o cara elogia, outro dia ele vai falar mal ou alguma coisa errada. Se você realmente estava errado, precisa assumir que você estava errado. Se você quebrou a agulha lá do toca-discos, tem que assumir que está errado. E é ruim a gente assumir, né? A gente se sente um nada. Parece que você é humilhado. Eu que errei, E depois vem aquela a fase do perdão, que você vai ter que se perdoar. Eu até hoje lembro dessa agulha do toca-disco aí. E isso aconteceu em 87, já faz bastante tempo. Estou gravando esse vídeo em junho de 2020, 33 anos atrás, e parece que foi hoje, não é que ontem, parece que foi agora que aconteceu isso. Eu sinto da mesma forma tudo que eu senti. E depois você fica, poxa vida, né? Você pega o teu salário mínimo, divide por 30, você vai ganhar R$33 por dia, então a agulha custa 100, são 3 dias de trabalho para você pagar uma agulha. 3 dias do meu trabalho para eu pagar uma agulha. E é assim que a gente fica pensando, né? Tem gente que já encara diferente, vamos lá, toca o barco aí e vamos. Mas eu sempre fui, como eu sou detalhista, nessas coisas eu fico pensando, poxa, eu deixei de comprar alguma coisa para mim, para pagar algo que quebrou na minha mão, mas eu sei que não fui eu, sabe aquele pesar que você tem, um prejuízo, né? Quando é você está dirigindo e você errou e bateu o seu carro, ralou teu carro no poste, mesmo assim a gente fica muito triste, muito triste. Esses dias fui dando ré num carro, tinha uma lixeira atrás, quando eu coloquei não tinha essa lixeira, não tinha um poste a hora que eu coloquei o carro, a hora que eu fui sair tinha um poste atrás. Mas essa lixeira estava lá, era fixa, né? Mas eu coloquei ele meio diagonal assim. Na hora de sair tinha outro carro do meu lado e eu não lembrava dessa lixeira. E eu fui dando ré devagar, daqui a pouco só escutei um plac. Parei o carro, fui lá, a ponta da lixeira entrou
na lanterna traseira do carro ali, quebrou. E uma lanterna custa 150, 200 reais uma lanterna. E para você achar da mesma cor, do mesmo modelo, ô dor de cabeça, viu? Por conta de uma marcha ré sem olhar. E mesmo que a gente faça essas coisas, às vezes no momento que você está com pressa, esse dia aí eu não estava com pressa não, mas estava assim, estava de noite, né? E eu já entrei no carro, estava frio, já nem percebi que tinha essa lixeira. E acabei quebrando. Depois eu tive que chamar o rapaz do carro do lado para tirar o carro dele para eu poder sair, você vê, né? Mas é que eu não tinha visto a lixeira, não prestei atenção. E quando eu vejo essas coisas que você tem que encarar, eu vejo nas pessoas que são pessimistas, que falam que não vai dar, depois eu vejo. Não vou falar sobre isso agora não. Quando chega alguma carta da prefeitura, chega no seu nome para você ir na prefeitura, e você tem ali a sua casa, tem alguma pendência, o que você faz? Você joga do lado, depois você vê, ou você já pega e encara aquilo? Eu encaro. Quer ver uma coisa ruim que aconteceu comigo ano passado? Eu comprei um carro com placa de Minas Gerais. Eu estou no estado de São Paulo. Comprei um carro com placa de Minas Gerais. Eu não tinha noção que esse carro ia me dar tanto trabalho para passar no meu nome. Tinha uma multa do antigo dono eu não sei se era excesso de velocidade, alguma coisa assim, em Minas. Tipo 95, 97 reais. Eu puxei, lá deu essa multa, fui lá e paguei no Banco do Brasil. O Banco do Brasil é correspondente em todo o país. E dei entrada lá no Detran para passar para o meu nome. E com 3 dias está no seu nome. Fiz a vistoria, tudo que precisava fazer. 3 dias está no seu nome. Aí eu falei, tá bom. Aí 3 dias chego lá, a mulher, tem uma multa aqui. Eu falei, mas a multa tá paga, tá aqui, ó, comprovante que tá pago. Mas tá no sistema, não depende da gente. Precisa liberar o sistema. Tá bom, o que eu faço então? Vai lá no Banco do Brasil e tenta puxar se tem alguma multa a mais. Aí eu fui lá no Banco do Brasil, mesmo eles vendo que era a mesma multa, o que eles fizeram? Mandaram eu ir lá no Banco do Brasil. Saio do Detran, vou lá no Banco do Brasil, enfrento fila e simplesmente é a mesma multa. A moça falou, já foi paga essa multa, não tem como pagar de novo. É que essa multa é de Minas Gerais, lá é um sistema diferente. Eu falei assim, como assim um sistema diferente? Como assim? Se você está no Rio de Janeiro, você deposita na minha conta, caiu na minha conta, independente, não tem sistema diferente. Olha, a vistoria do carro aqui custa 120 reais. Absurdo, né? Qualquer hora eu falo sobre essa situação de vistoria. 120 reais. Ela dura 30 dias. Esse caso se arrastou por mais ou menos 3 meses. Eu tive que fazer mais 2 vistorias do carro. Porque a hora que dava certo, aí precisava dava certo não. Aí dava entrada de novo, a moça olhava a data da vistoria, não podia dar entrada porque, olha, não foi fácil. Tudo por quê? Por causa de um sistema mal feito, mal organizado que nós temos no nosso Detran. O Detran tem essa situação.
Eu fui no próprio Detran, né, de São Paulo. Aí o rapaz falou que não constava mais aquela multa, mas no Detran de Minas Gerais constava. No final das contas, só para você ter uma ideia, eu tive que pagar um despachante, para o despachante ligar para um despachante lá na cidade, mandar a cópia que estava paga a multa. O despachante deu entrada lá, foi lá no Detran lá, tudo isso teve custo. Eu gastei mais ou menos uns R$300 de custo de despachante para eles resolverem isso para mim. Que absurdo, absurdo. Quantas pessoas passam por isso, igual eu? Quanto dinheiro é jogado fora, porque esse dinheiro foi jogado fora, tanto das vistorias como do despachante. Não tinha necessidade, era só liberar o veículo para passar para o meu nome. Mas tudo bem. Se é outra pessoa, e eu conheço várias pessoas que são assim, ele vai deixando de lado. E você sabe que quando você compra um automóvel, se você não sabe, você tem 30 dias para passar para o seu nome. O vendedor, ele assina, o cartório reconhece firma e tem uma data ali que foi. A partir daquela data, você tem 30 dias no máximo para passar para o seu nome. Nessa situação, ainda bem que não me cobraram essa averbação. Ainda bem, porque demorou 3 meses mais ou menos para mim, para eu poder pegar esse documento. Então tem gente que deixa para depois, tem gente que compra um veículo e não passa para o nome dele porque dá trabalho. A pessoa tem às vezes o tempo para ir, para dar entrada, mas ela prefere pagar alguém para fazer. E vai ficando mais caro, mais caro, mais caro. E a vida vai ficando cada vez mais enrolada. Chega uma conta de luz na sua casa de R$1.000 e você sempre gastou 70. O que você faz? Ah, preciso ir lá. Ah, preciso ir lá resolver isso aqui. Preciso ir lá resolver isso aqui. Deixa na porta da geladeira, grudado na porta da geladeira para toda hora estar olhando. Vê aquilo o dia todo, toda hora que vai na geladeira, vê a conta. E não vai resolver. Quem ganha com isso? A empresa. Porque você tem um prazo para aquilo. Se você não pagar, o prazo vai chegar o prazo de você pagar. Não pagou, começa o quê? Juros e mora. Juros e mora. A gata chegou aqui de novo. Deixa eu mostrar você lá pro pessoal. Ó. O que foi que você tá vendo? Então, quem ganha com isso são as empresas. Quando um banco faz um empréstimo para você, quando você compra um móvel na Casas Bahia, você compra uma TV na Magazine Luiza, a prazo, quem ganha se você não pagar em dia? A empresa. E eles não estão errados. Eles precisam receber, né? Você precisa pagar. Então é essa situação. A pessoa que faz isso, geralmente é a pessoa que vê as coisas pro lado negativo. A pessoa, ela espera sempre o pior das coisas. E não é assim que a gente tem que viver. Às vezes eu vejo aquele dia chato, aquele dia chuvoso, frio, e eu quero fazer alguma coisa, eu quero sair andar. E eu falo assim, eu vou ficar brigando com a natureza, eu vou ficar falando mal da natureza. Eu mesmo falo para mim, né? Não,
Eu vou ver algo que eu possa fazer num dia de frio, um dia chuvoso. Se eu não posso sair de dentro de casa, fazer alguma coisa no quintal, ou não posso sair caminhar, que eu gosto, eu vou ver o lado bom. Não vou ficar triste, desiludido, né? Então essa parte de que eu vejo as pessoas muito na negatividade, a gente está sempre falando sobre a gente está passando num período de pandemia no mundo todo, né? Tem vários países aí que está passando por uma pandemia. A gente tem que ver o lado bom. É lógico que existe pessoas que vão morrer, pessoas que estão fracas, pessoas que estão sensíveis por alguma doença. Quando pega o coronavírus, ele vai ter um problema de saúde mais agravado. Aí tem uma pessoa que chega e fala, olha, tem um medicamento aqui que ele serve para tal doença, mas para essa aqui também está dando um resultado. Ao invés da pessoa falar assim, poxa, que legal, que bom, a pessoa, porque parece que quer que cresça o número de mortes, parece que ela quer saber que mais gente está morrendo, quer ver o caos, porque ela não viu ainda o caos. O caos é você ir numa comunidade que tem, numa favela, que tem todo dia gente passando necessidade, morrendo de fome ali, quer ver o caos, vai lá e tenta fazer alguma coisa para melhorar. Geralmente aquele que vê as coisas negativas é aquele que não quer ver a solução em primeiro lugar, e ele também não tem a solução para o problema. Ele só acende um cigarro e fica olhando tudo destruir. E a hora que aquilo pega nele também, eu não estou falando do corona, eu estou falando a mesma calamidade, a mesma situação que está acontecendo no povo, tipo a fome que mata, pega nele, ele também só vai acender o cigarro e esperar morrer. Esse tipo de pessoa, em primeiro lugar, não deve ter acesso ao seu ouvido. Se tiver, não deixa entrar no teu coração nem na tua mente. Eu não creio que este mundo chegou até aqui através de pessoas pessimistas. Eu não creio que nós estamos hoje vivendo em 2020, num país igual ao Brasil, através de pessoas que olharam as coisas com negatividade. Porque ainda que o governo seja corrupto, ainda que o seu patrão não seja legal com você, você ainda levanta cedo, você respira forte e vai, porque independente de qualquer coisa, independente de serviço, do patrão ser chato, do governo ser corrupto, do médico não te atender bem lá no pronto-socorro, quando você precisou, independente do teu filho não ter talvez o material para ir para a escola, estudar numa escola municipal que é muito maltratada, judiada, você ainda levanta de manhã e vai trabalhar, sabe por quê? Porque você tem um sonho na cabeça, você tem uma conquista na cabeça, você é otimista, vem de ótimo, vamos otimizar a situação, independente de qualquer coisa. Eu estou vivo e vai melhorar, a gente vai conseguir. Você fala para tua mulher, você fala para o teu esposo, a gente vai conseguir, vamos conseguir. Porque às vezes tem aquele casal, né, que o marido está lutando ali para ter as coisas e a mulher é aquela pessoa pessimista. Isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo.
Já é difícil para você se convencer, ainda tem uma bendita falando que não vai dar certo. E vice-versa. A gente conhece também a mulher batalhadora que corre atrás das coisas, que quer fazer, que quer conquistar as coisas. E o marido, né? Ah, deixa isso aí, depois eu vejo. Mas queimou a lâmpada. Ah, depois eu vejo isso aí. Mas é a lâmpada. De noite não dá para enxergar aqui dentro de casa. Depois eu vejo isso aí. Não tem pessoas assim, mas eu tô falando que se você é assim, você precisa melhorar. Você precisa melhorar as suas atitudes. Em primeiro lugar, esses programas que trazem tragédias, desliga isso aí. Tem um ditado que diz: o que os olhos não vê, o coração não sente. Se você não ficar vendo isso e dar atenção para as coisas mais úteis, o seu dia vai ser melhor. Aquela carga negativa que esses programas jornalísticos trazem para você, isso te faz mal. Isso te faz mal. Aí uma pessoa me disse esses dias: você fica num mundo de ilusão. As coisas acontecendo aí no país e você não tá achando que tudo tá bonito. Eu sei que não tá bonito, mas é aquela forma da gente ver, né? Uma vez eu cortei esse meu dedo, eu cortei uma boa parte do meu dedo. E depois eu ficava pensando, né, se eu tivesse conseguido evitar aquilo. Um acidente a gente não consegue evitar porque é um acidente, né? E eu não pensava nas coisas ruins, eu pensava na coisa boa. Eu cheguei no médico lá no pronto-socorro, fui transferido para o hospital geral aqui da cidade porque precisava fazer uma cirurgia. E teve uma médica que olhou e disse que do jeito que estava teria que amputar o dedo. Ó, o dedo ainda está aqui, ó, metade, mas tá. Teria que amputar o dedo porque o jeito que foi cortado, uma veia, não sei na onde, teria que, né? Ao invés de eu ir pro lado negativo, eu falei assim: eu vou ver pela segunda opinião. Eu vou ver o que vai acontecer daqui para frente, porque até aqui já me foi dito que vai ter que cortar meu dedo. Poxa, já tinha cortado, tava com uma dor tremenda, com um pano aqui enrolado no dedo. Cortei com a maquita, com a máquina a serra circular, aquela grandona. Uma bobagem, uma bobeirinha que eu fiz. Tava assim, liguei a máquina, um costume de ligar para ver se, né? Vou cortar a madeira, dar um tranquinho aqui, eu coloquei, a minha mão foi perto, sem, nossa, absurdo. E isso aconteceu. Aí você já começa, bom, se tiver que cortar, como é que eu vou segurar o cabo do violão? Que eu gosto de tocar violão, né? Como é que eu vou segurar o cabo do violão? Não tem jeito se cortar o dedão. Eu vou ter que tocar violão assim, né? Ou eu vou ter que amarrar um pauzinho aqui, alguma coisa, né? Depois de um tempo, né, que graças a Deus deu tudo certo, não precisou amputar. Teve amigo meu que falou: rapaz, se tivesse amputado o seu dedo, você podia aposentar. Olha, que coisa boa! Eu prefiro os meus dedos do que me aposentar. Não quero me aposentar. Eu prefiro ter meu corpo inteiro, eu não quero aposentar.
Não quero ir lá na Previdência Social faltando uma parte do meu corpo para eu chegar lá e falar, tem que me aposentar. Que isso? É um lado errado, né, de olhar as coisas. E não me aposentei, né, e o meu dedo tá aqui, dá para segurar o violão, às vezes para pegar um bloco, um tijolo, né, ainda dói. Já faz 2 anos que aconteceu isso e ainda dói. Dói bastante. Tá cicatrizando. E a gente tem que encarar, da melhor forma. Depois dessa médica que olhou o dedo, o cirurgião, eu estava na mesa de operação, o cirurgião, um rapaz jovem, eu perguntei para ele, ele falou assim, eu vou ter que abrir para ver o que está acontecendo, se vai dar para recuperar. E deu, consigo dobrar, né? Aí eu tinha que fazer umas sessões de fisioterapia, porque até esses 2 dedos aqui machucou, cortou aqui aquele tendão que puxa aqui, Ele, depois da operação, da cirurgia, ele foi falar comigo que talvez eu teria problema nesse dedo aqui, porque ele fez lá os pontos dos tendões lá que puxa e eu teria problema. E eu não tive, eu não fiz nenhuma sessão de fisioterapia. Porque a fisioterapia eu teria que fazer isso aqui. E eu fazia isso, enquanto eu estava acordado, eu fiquei fazendo isso. E eu consigo, Esses dedos aqui não dobravam, esse aqui principalmente não dobrava. Quando eu comecei ele só vinha assim. Mas e esse aqui também. Com o passar dos dias que foi cicatrizando, eu fui fazendo assim, e eu consigo mover, não tão hábil quanto essa, é mais lento, né? Ele repuxa um pouquinho, mas tudo bem. Foi uma coisa ruim que aconteceu na minha vida, mas vamos ver como coisa, né, que pelo lado, não lado bom, porque não tem um lado bom de cortar um membro, um dedo, não tem lado bom. Mas vamos encarar. Vamos encarar. Eu não vou entrar em depressão por causa disso, eu não vou entrar, e não estou falando que a pessoa que entra em depressão é uma questão de você, de opinião. Eu acredito que é uma questão de opinião. Não vou me deixar acontecer. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que tem desenvolvido a tal da síndrome do pânico. E eu fico falando para essa pessoa, não se deixe envolver. Não se deixe envolver. Da mesma forma que você pode desligar a televisão quando está passando umas tragédias na televisão, você pode desligar essa atenção que o cérebro começa a dar à síndrome do pânico, à depressão. Desliga isso antes que isso te afeta. Porque eu sei que é uma doença. Uma doença que depois que você cai nela, né, nesse abismo, é difícil de sair. Né? É igual eu falo, eu acredito no Covid-19, eu sei que existe, eu sei que mata, pode matar, se você não se cuidar. O se cuidar não é passar álcool na mão, não é usar máscara. O se cuidar é você ter um organismo resistente a ele. O organismo resistente, porque a máscara não diz nada, porque tá falando que máscara, olha, veja bem, a máscara, se você pôr a máscara e você fala assim, bom,
eu estou protegido, não está protegido. Você está com máscara, mas você pode pegar em alguém contaminado e passar no olho. Não foi dito isso? A hora que você tira a sua máscara, põe num lugar, põe no bolso, põe perto de um dinheiro que acabou de receber, já está contaminado e você põe de novo. Você tem que ter resistência aqui dentro, ó, dentro do teu organismo. Ainda que você seja idoso, que seja criança, tem que cuidar para, se acontecer de pegar, a pessoa ter resistência para superar aquilo. Eu penso dessa forma. Então, se você pensa em algo negativo, desliga isso da sua mente. Ah, mas eu não consigo. E eu entendo que você não consegue. Assim como tem pessoas que sofrem de insônia, e eu falo assim, você não consegue dormir? Nossa, uma coisa que eu consigo é dormir, eu deito e durmo. Só que ultimamente não está sendo assim. Eu não sei se é porque eu não tenho me cansado o suficiente. À noite eu vou deitar, não consigo dormir direto igual eu dormia. Pode ser que seja falta de cansaço, falta de atividade física, né? E eu vou ver, daqui uns dias vou voltar a fazer minhas atividades normais para eu ver. Se eu não dormir, eu tenho que me cuidar. O que eu posso fazer para eu dormir bem como eu dormia? Você está desenvolvendo uma síndrome do pânico? Por que isso? O que está te afetando? Tem gente que fala que a síndrome do pânico é pessoal de igreja que acredita em espíritos. Ah, isso aí é um espírito maligno que está te atormentando. O pessoal da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé fala, ah, esse aí é um encosto que você tem que, né? Aí o pessoal da Espírita já fala, é alguém querendo se comunicar, cada um tem uma visão sobre isso. E eu não estou aqui para entrar em detalhes nenhum, cada um acredita no que quer, não é verdade? E eu acredito que isso é coisa da nossa mente, que nós podemos afastar através de bons pensamentos. Bons pensamentos. Tem um gato miando ali, ó. Esse gatinho, ele logo cedo, se acabou a ração, ele já começa a miar. Ele que reclama que não tem ração. Mas deve ter ração lá sim. Eu pus ontem, daqui a pouco eu vou lá. Ele gosta muito de ficar com a gente, é o Bigode. Gosta muito de ficar no colo, então por isso que ele às vezes sente falta, né? E fica com a gente. Então, essa situação de você colocar na cabeça que você está com um problema com o outro, tem gente que já gosta. Não é por nada, mas tem gente que gosta de levantar de manhã, tá com a coluna torta e passar o dia inteiro reclamando que tá com a coluna torta. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de se machucar e depois ficar com aquela... Ah, tô machucado. Eu sou uma pessoa, quando eu machuco, eu fico falando mesmo. Se eu tô com dor de cabeça, eu falo. Se eu tô com dor de estômago, eu falo. Eu sou de falar, mas eu não gosto da situação. Ontem uma gatinha minha, eu fui dar o remédio para ela. Ela tá meio resfriada. E eu fui dar o comprimido na boca dela. Ela fechou com tanta força, ó, fez enfiou o dente dela aqui, mas tá doendo que eu vou te contar. Toda hora eu bato esse dedo aqui e eu falo quando tá doendo. Mas eu não gosto dessa situação, eu gosto de estar bem. De manhã, me alongar, dar aquela espreguiçada, né? Esticar os músculos para ter um dia legal. Então, se você sente uma sombra de pessimismo perto de você, sai fora. Tem até um dizer na Bíblia que diz, aparta-te do mal. Aquilo que é mal, deixa de lado. Deixa de lado. Programas jornalísticos que traz só morte, matou, estuprou, roubou, assassinou, arrebentou, sai fora. Facebook,
YouTube mostrando tragédia, gente que não sei o que, morreu e pulou da ponte. Sai fora. Sai fora. Aparta-te do mal para você não ser contaminado, porque com certeza ele vai te contaminar, assim como uma boa energia, igual eu tô falando para você agora. Ó, saiu um sol bonito agora aqui. Tá bem mais claro, tá bonito. Assim como uma boa energia também contagia. Você começa a cantar, você começa a se mexer, dançar. Isso é contagiante. Então vai por esse lado que é o legal, esse lado que é o bom.